Olá, boa tarde. Começa mais uma edição do nosso painel regional Debates. Você conosco de segunda a sexta, sempre a partir das 13h30, 1h30 da tarde, não é? Acompanhando as personalidades da nossa região, personalidades do Brasil que passam aqui pelas nossas bancadas, debatem, discutem junto com você as principais demandas, os principais problemas aqui da nossa região metropolitana e sempre, claro, os temas nacionais também. Lembrando que você tem a reprise às 20 horas, 8 da noite, portanto, e um pouquinho mais à frente, às 22, ou na sequência do JB, como você preferir, o painel regional, também com entrevistas e debates interessantes sobre a Baixada Santista e sobre o Brasil. Nessa edição, a pauta vai girar em torno do meio ambiente, né? Muito prazer recebendo aqui mais uma vez o secretário da pasta, né, do Estado de São Paulo, secretário e deputado estadual licenciado, Bruno Covas. Tudo bem, secretário? Prazer revê-lo. Obrigado, boa tarde, telespectador e a toda a bancada hoje aqui presente. Promotor do Meio Ambiente e Urbanismo aqui de Santos, doutor Dauri Paula Júnior, também participa do nosso programa mais uma vez aqui. Boa tarde, tudo bem, Dauri? Prazer revê-lo também. Prazer em revê-lo, obrigado pelo convite. Nosso secretário municipal de Meio Ambiente aqui na cidade de Santos, o nosso Luciano Castione, também participa e colabora nesta edição do painel regional Debates. Boa tarde, tudo bem, secretário? Boa tarde, Edgar. Boa tarde aos companheiros aqui da bancada. E completa aqui a nossa bancada nesta edição de sexta-feira, Uriel Vilas Boas, companheiro, advogado, jornalista, mais uma vez participando com a gente. Tudo bem, Uriel? Tudo bem, doutor. Muito prazer estar com essa bancada de peso. Né? A bancada aqui é forte hoje. Muito forte. Forte, pesada, assuntos importantes ligados aí ao meio ambiente, com certeza não vão faltar para você conferir e acompanhar com a gente. 3014-5281, ligue para cá, participe conosco, não envie a sua pergunta, seu comentário a respeito dos temas que a gente, evidentemente, colocar em discussão, colocar em debate ao longo do programa. facebook.com/painel regional, também à sua disposição para você compartilhar e participar conosco, né? Pelo site da TV Santa Cecília, você acompanha em tempo real, que está sendo discutido, está sendo debatido aqui no programa. Pelo Santa Portal, você clica lá no ícone Painel Regional e acompanha em tempo real o nosso programa. Depois do painel encerrado, ele vai para o YouTube, você vai poder rever algumas partes que você julgar mais importantes, né? Ou o programa na íntegra. Destacando sempre os nossos companheiros aqui do dia a dia, nossos parceiros do dia a dia, como o DL, né? O Diário do Litoral, que circula aqui pela cidade de Santos, pela região metropolitana, e traz esta manchete na capa. Após 4 horas de tensão, termina o motim. Relativo, evidentemente, ao que aconteceu lá no 5º DP ontem, né? Detentos tomaram a cadeia por causa da superlotação e mantiveram um carcereiro refém. O distrito tem capacidade para 24 presos e abriga 70 detentos. Situação bastante complicada que a gente vive há muitos anos e há muita complicação, muita dificuldade em resolver esse problema. Eu passo aqui aos nossos convidados aqui um exemplar para cada um aqui do Estado. Bruno me ajuda aqui na sequência e na distribuição aos convidados aqui desta edição do painel Debates. E o Gazeta de São Paulo, que é do mesmo grupo do DL, do Diário do Litoral, traz aqui também, nesta edição que circula pelo Vale do Ribeira, para a Grande São Paulo, 250 cidades de todo o Estado, mortes no trânsito caem 6% na capital. Uma boa notícia, né? Claro que a gente não pode banalizar a vida, o ideal seria morte zero no trânsito da capital, no trânsito do Brasil, mas infelizmente isso é quase impossível, né? Então, a gente repassa também aqui aos nossos convidados. O secretário Bruno Covas colabora aqui com a organização do programa e repassa aqui a gente aí o que de importante vem acontecendo. Eu peço para o Bruno rapidamente, né, fazer um breve resumo. A gente sabe que o Bruno Covas está aí nos últimos dias como secretário de Meio Ambiente do Estado. Deverá retornar à Assembleia Legislativa agora no mês de abril e, para mais à frente, nas eleições de outubro, se candidatar a deputado federal. Isso está definido, né? Não há nenhuma alteração de última hora, né? Não, que eu saiba, não. Não, né? Ninguém te avisou de nada. Não estou sabendo nada diferente. No ano passado, final do ano passado, o partido, inclusive, abriu pré-inscrições para começar a formar a chapa. Me apresentei como pré-candidato a deputado federal. Agora a nossa convenção, que deve ser no dia 28 de junho, onde, claro, aí sim a chapa é confirmada, mas já apresentei e, para cumprir as exigências da legislação eleitoral, agora tenho que sair da secretaria, já avisei o governador Geraldo Alckmin dessa intenção, ele em breve deve anunciar quem deve me suceder dentro da Secretaria de Meio Ambiente, como a outras secretarias que também hoje têm secretários que são pré-candidatos a deputado. Mas foi um prazer, uma grande satisfação
ter trabalhado ao longo desses últimos 3 anos e 3 meses, junto com o governador Geraldo Alckmin, uma pasta tão relevante, tão importante aqui para a nossa região da Baixada Santista. Enfim, a gente pôde trabalhar. Hoje o tema meio ambiente é um tema que deixou de ser um tema secundário, deixou de ser um tema pouco relevante para ter a participação de toda a sociedade, todo mundo tem interesse em poder contribuir, melhorar a qualidade, todos os índices ambientais. Então, é um tema hoje foco da preocupação dos investimentos públicos, investimentos privados, enfim, é uma área cada vez mais relevante. E a gente ter trabalhado ao longo desses últimos 3 anos e 3 meses junto com o governador Geraldo Alckmin, na secretaria tão relevante, foi uma grande satisfação que eu vou levar para a minha vida inteira como uma grande dívida que eu tenho com o governador por ter deixado eu participar do seu governo nessa tão importante secretaria. E qual seria aí, rapidamente, meu caro Bruno Covas, o principal legado que fica aqui para Santos, especialmente, para a região da Baixada, após essa sua gestão no meio ambiente? O que você poderia destacar aí de mais significativo para a gente? Bem, acho que aqui na Baixada Santista nós conseguimos, depois de quase aí mais de 15 anos de discussão, o governador assinasse o decreto que tirou do papel o zoneamento costeiro. Nós tínhamos já o zoneamento para os 4 municípios do litoral norte, que completa agora em agosto desse ano 10 anos, já é um zoneamento inclusive passível de renovação, de revisão, mas conseguimos, em abril do ano passado, o governador assinasse o decreto que criou o zoneamento para a Baixada Santista e lançamos também recentemente, com a presença do governador, já a segunda etapa do Programa de Recuperação Socioambiental da Serra do Mar. O programa se iniciou na gestão anterior, com o governador José Serra, quem estava à frente do programa, inclusive, quando ele se iniciou, era o nosso saudoso Rubens Lara, município de Cubatão, mais de 4.000 famílias já foram beneficiadas. E recentemente lançamos um outro programa para poder atingir agora os 16 municípios do litoral, os 9 da Baixada Santista, os 4 do litoral norte e os 3 do Vale do Ribeiro. Um programa de 1 bilhão e 200 milhões de reais, metade desse recurso do Orçamento do Estado de São Paulo, metade o empréstimo junto ao Banco do Brasil, em que nós vamos poder beneficiar 25.000 famílias, parte delas que são removidas, parte vão sofrer algum processo de reurbanização, e é um programa habitacional e ambiental. Nós vamos poder recuperar áreas degradadas, vamos ajudar as prefeituras, criando salas de cenário junto às prefeituras, junto a vários órgãos para poder controlar a invasão de 112 núcleos que nós já identificamos como áreas prioritárias para ter um foco, uma atenção para não ter mais ocupações em áreas da Serra do Mar. Então é um programa grande, ambicioso. Nós já tivemos uma reunião técnica no município do Guarujá, já tivemos uma reunião técnica no município de São Sebastião, juntando os prefeitos, A gente tem tido essa adesão de todas as prefeituras do litoral, faltam algumas aderir a essa iniciativa, mas acho que é uma grande iniciativa que fica aí para os próximos meses, a gente começar já a entregar algumas unidades. Muito bem, queria acionar o secretário Luciano Cassiani também para que ele falasse um pouco esse período de 1 ano e 3 meses, que está à frente da Secretaria de Meio Ambiente de Santos, essa parceria importante aí que a gente percebe acontecer com o Estado, Luciano? Bom, obrigado mais uma vez, Boturão. A gente tem que ressaltar aquilo que dá certo, E à frente da Secretaria, esse 1 ano e 3 meses aqui em Santos, todas as oportunidades que a gente precisou contar com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, a gente teve total liberdade, porta aberta e comprometimento por parte do secretário Bruno para as questões que envolvem a cidade de Santos. Então, isso foi muito importante nesse período para a gente, porque a gente sabe que não dá para depender só do município para resolver questões principalmente de natureza ambiental. Quer dizer, o licenciamento ambiental, por exemplo, é uma questão que envolve ou a CETESB pelo governo do estado ou a IBAMA pelo governo federal, então a gente precisa desses outros entes e sempre que a gente precisou contar com o governo do estado, através do secretário Bruno, a gente pôde contar. Um detalhe importante que fica para a cidade, até com um primeiro modelo a ser implementado no estado, é a questão dos resíduos da construção civil, com um programa lançado pela Secretaria de Estado, que foi lançado aqui em Santos, como modelo para ser aplicado em outros municípios. Quer dizer, para Santos, pelas mãos do secretário, está servindo aí como vanguarda para a gente levar esse modelo em relação aos resíduos da construção para o estado inteiro. Acho que isso é só um dos exemplos que a gente pode ressaltar aqui
nessa relação município e governo do Estado através das secretarias. Tem uma parceria com o Sinduscom também, né? Sindicato da Indústria. Exatamente, se me permite, Claro. até aproveitar, na verdade, e agradecer, porque a Prefeitura de Santos, Secretaria de Meio Ambiente, se colocou como parceira. Nós procurávamos um município que pudesse nos ajudar, colaborar, e o município de Santos, não só pela atuação, um município sempre muito bem pontuado no programa Município Verde Azul, mas era um município que atendia aos nossos requisitos de ter um espaço conurbado, onde você tem geração de resíduo fora da cidade, passa pela cidade, vai para uma outra, enfim, era algo importante a gente testar num município piloto que atendesse a esses requisitos para a gente poder testar esse sistema que foi, como você mesmo lembrou, 2/3 dele financiado com recursos do Sinduscom. Então, o Estado aportou apenas 1/3 de todo o valor, 2/3 foi financiado pela iniciativa privada. Lançamos esse piloto em dezembro aqui no município de Santos e a gente espera, agora abril, maio, poder já disponibilizar para todo o Estado de São Paulo, dado aí os bons resultados que o sistema vem demonstrando no município de Santos. A gente pode acompanhar quanto cada obra gera, quanto cada caçamba recolhe, quanto cada aterro recebe, para a gente verificar se esse resíduo está tendo uma boa gestão, se não está indo parar em entulho, em áreas de APP, não está assoreando os nossos rios, córregos, enfim. Então, esse é um resíduo muito significativo. Dependendo do município, ele chega a representar 40% de todo volume de resíduo que o município gera, até 70% todo o peso de resíduo que o município gera, então é um volume muito significativo e que a gente quer, passando nessa etapa desse piloto com o resíduo da construção civil, também utilizar esse sistema de monitoramento e gerenciamento para outros resíduos de impacto significativo aqui no estado de São Paulo. Muito bem. Uriel Vilas Boas está com a coceira ali no microfone para entrar em ação e fazer um questionamento aqui ao Bruno Covas e ao Luciano Percebo isso, mas eu queria rapidamente colocar aqui o promotor Dauri também na conversa, né? Só para a gente abrir a discussão aqui em torno do que vem acontecendo no meio ambiente aqui em Santos. Tudo azul no meio ambiente aqui da cidade, doutor Dauri, ou algo... Não exatamente, não exatamente como a gente gostaria, azul mas, e verde, né? Na verdade, mas com a camisa eu acho que nós tivemos avanços importantes, né? Tanto do ponto de vista da atuação dos órgãos ambientais do Estado, como da própria Secretaria Municipal do Meio Ambiente, e eu acho que, de fato, precisa ser destacado o programa relacionado aos resíduos da construção civil, né, porque Santos ainda é o único município da Baixada Santista que tem essa situação equacionada. Então, é um bom exemplo aqui, mas não é um tudo azul. Na nossa ainda não tem um trabalho como está sendo desenvolvido em Santos. Então, eu acho que isso é uma nota a ser colocada. Mas também ainda preocupa muito o Ministério Público com a implantação dos programas relacionados à logística reversa, à implantação da lei de resíduos sólidos, né, e que só os programas da administração municipal não vão ser suficientes a partir do fato de que ela deverá deixar de fazer o recolhimento desses resíduos, né? E isso vai incumbir ao gerador, a toda a cadeia produtiva, e nós estamos, infelizmente, longe ainda de resolver essa questão. Perfeito. Pois não, Uriel? Uma preocupação que eu sempre manifesto, posso usar até esse advérbio, sempre manifesto, é que eu não gosto de colocar para o poder público a solução dos problemas, porque aí é um certo comodismo da comunidade quando a gente quer que o judiciário ou o poder público resolva nossos problemas, sendo que é muito comum também a gente pedir a criação de leis e mais leis e mais leis, quando em verdade, e aí é uma questão que eu gostaria que os secretários se manifestassem, até onde há a possibilidade do envolvimento das comunidades em coisas as mais elementares, que começa pela sujeira de um animalzinho num passeio, começa a avaliação de como a gente vê, às vezes, lixos jogados e os bueiros são impedidos de circulação da água. O que significa isso para a comunidade? O lixo, a hora de recolhimento do lixo. Então, eu quero dizer com isso, até que ponto as secretarias, no caso do Estado e do município, podem atuar de modo a motivar a comunidade a interpretar que o meio ambiente
não está apenas na base da reclamação dos ecologistas, ou do poder público, do judiciário, mas sim da integração de gente, de pessoas que moram nesses ambientes e, consequentemente, tem que brigar para que esse ambiente esteja adequado. Então, qual seria a possibilidade, por exemplo, de começar numa escola? Eu vi uma reportagem de uma escola aqui de Santos, parece que tem hortas, estimulando a criançada a mexer na terra, a fazer horta. A gente vê algumas situações onde pode-se plantar, por exemplo, em Cubatão já teve na década de 80, 90, aquela horta comunitária. Então, isso até onde pode ser a motivação para que a comunidade reaja, não é? Porque senão fica muito cômodo. O secretário não resolveu o problema, o judiciário tinha que se manifestar. Isso, eu acho comodismo. Eu acho que tem que ter essa integração. Como a gente poderia pensar nesse tipo de posicionamento? Só para terminar, não exagerar demais a conversa, é a questão da bituca do cigarro. É proibido fumar aqui dentro, mas você fuma aqui, sai lá na esquina e joga no chão. Então são situações que exigem essa integração, esse crescimento da coletividade. Pois não, Bruno e Luciano ficam à vontade aí para... Olha, eu acho que o Uriel traz uma questão que tem aí duas vertentes importantíssimas. A primeira delas, o próprio amadurecimento da democracia e das instituições democráticas no país. Nosso saudoso governador Franco Montoro já dizia que ia ser mais difícil construir a democracia do que derrubar a ditadura. Você fazer com que as pessoas entendam que democracia não é apenas um ato que se exaure a cada 2 anos quando você vota, tanto que votar é até obrigação do nosso sistema, ela exige fiscalização, participação, enfim, cotidiana, diária. Quantas pessoas já sabem onde fica a Câmara Municipal e já foram assistir uma sessão da Câmara Municipal? Quantas pessoas já foram buscar falar com seus representantes? E falávamos até antes do início do programa da necessidade do voto distrital para aproximar ainda mais representante de representado. Então, acho que a gente passa por uma fase de amadurecimento com a criação das ouvidorias, com a criação de mecanismos que garantam a realização de audiências públicas por parte do poder público, mas também precisamos, para a população, incentivar essa participação, qualificar essa participação para que ele possa acompanhar. Acho que quanto mais discutido, menos se erra, né? Ninguém é dono da verdade, ninguém conhece tudo, ninguém é obrigado a conhecer tudo. Então, quanto mais a gente conseguir conversar, dialogar, deixar questões partidárias, eleitorais e pensar na cidade, pensar na região, pensar no Estado, a gente acaba evoluindo. E aí, entro numa segunda questão que eu acho que a sua pergunta também traz, que é a educação ambiental. Todas as ações que nós envolvemos lá na Secretaria, de fiscalização, de licenciamento, de planejamento ambiental, de pesquisa, na verdade, nós só vamos melhorar todos os nossos índices quando a gente tiver uma população mais responsável. A população hoje, recentemente uma pesquisa divulgada no jornal, acho que no Jornal do Estado de São Paulo, se não me engano, mostra que mais de 80% da população acha que o meio ambiente é um tema importante. Entende que o tema meio ambiente é um tema importante. Mas menos de 20% já fez alguma iniciativa para melhorar o meio ambiente. Então, a gente vive num momento em que, se a gente não abrir mão, muitas vezes, de algum conforto particular, né, para pensar no coletivo, seja como você mencionou, de jogar a bituca no chão, seja do nosso padrão de consumo e produção, a gente não vai conseguir deixar para as futuras gerações o acesso a bens cada vez mais escassos. Então, acho que essas duas questões são questões importantíssimas, que merecem a tua atenção da sociedade, dos gestores, para a gente poder melhorar, né, seja o relacionamento das instituições, seja o trabalho que hoje é desenvolvido pelo Executivo, pelo Legislativo, pelo Judiciário, pelo Ministério Público, para a gente poder avançar e levar, né, tirar do papel que muitas leis trazem de bonito, mas que na prática acabam não sendo utilizados. Pois não, Luciano. Eu concordo plenamente com o que o secretário falou e acho e entendo também que essa questão do comprometimento da comunidade é essencial. Porque, por exemplo, um copo d'água, a pessoa que bebe água, tem o acesso à água, não imagina como é que faz para essa água chegar
na sua torneira do jeito que está, pronta para beber, potável. Quer dizer, parece que a água está assim, tem bastante quantidade na natureza, limpa e pronta para consumo, o que não é verdade, por 2 motivos. Primeiro, que não existe essa quantidade, e segundo, porque a quantidade de sujeira e a poluição gerada por nós mesmos, seres humanos, acabam comprometendo essa água. Então, para ter essa água limpa, não depende só de imaginar, ela tem que chegar em casa. A pessoa tem que saber qual é o papel dela, o que ela precisa fazer para minimamente contribuir com o meio ambiente, se comprometer com o meio ambiente. Ontem eu dou um exemplo que às vezes parece pequeno, mas a gente precisa mostrar que às vezes é nos pequenos detalhes que você começa a criar o problema. Num trecho da Ana Costa, a gente estava fazendo uma recomposição da grama do canteiro central, que estava sem a grama, foi a nossa equipe do departamento de Parques e Araveiros para fazer o plantio. Eu tenho uma foto. Os nossos funcionários estavam trabalhando, tinham acabado de plantar a grama e já tinha um sujeito em pé em cima da grama recém-plantada. Está a foto aqui, está no meu celular. Então, assim, a pessoa, não é nem dizer que a grama estava ali já e não tinha ninguém. Estavam plantando, quer dizer, durante a ação do plantio, a pessoa foi lá e pisou. Eu acho que dá até para mostrar aqui, depois no segundo bloco, né? Conversar com o pessoal da produção, se for possível passar por e-mail aqui, a gente até pode mostrar essa cena aí. Porque aí, né, é um retrato mesmo. Exatamente, é um retrato. Assim, a pessoa não se importa. E aí, depois sempre vem a consequência. Eu pago imposto, tem que estar sempre bem cuidado, tem que estar sempre arrumado, mas assim, pagar o imposto não é o único ato de cidadania de uma pessoa. Isso acho que tem que ficar muito bem claro. Não é porque ela paga imposto que ela faz o que ela quiser. Ela tem que ser cidadã também ao pagar imposto, mas nos seus atos cotidianos. E essa foto, depois, se puder mostrar, é um exemplo. Então, acho que esse comprometimento da sociedade é fundamental. E em relação à educação ambiental, eu acredito o seguinte, muita gente não precisou, né, dessa educação ambiental. Eu acho que é importante, eu acho que tem que começar da base, acho que tem que começar na escola, mas o bom senso está acima da educação. Quer dizer, se a pessoa tiver um mínimo de condição de entender aquilo que ela está fazendo, independentemente se ela teve educação ambiental ou não, ela vai passar isso para os outros e vai poder colaborar muito mais com o meio ambiente. Ô, Dauri, para fechar esse bloco aqui, completa alguma coisa? Não? Eu acho que a gente poderia, eu não tenho muito a acrescentar o que os secretários já falaram, mas a gente pode pontuar com um exemplo que não é exatamente da pessoa que jogou a bituca, mas que diz respeito a todo o sistema ambiental. São Paulo tem uma das legislações de meio ambiente mais antigas do país, ela é da meados da década de 70, e a nossa legislação ela prevê que a primeira penalidade, salvo, claro, nos casos muito graves, que a primeira penalidade aplicada pela CETESB é uma penalidade de advertência, aonde ela vai levar aquele que praticou alguma coisa errada, o que ele tem que fazer para corrigir o erro. Então essa também é uma forma de educação ambiental. Claro que não suprime a necessidade de que as matérias relacionadas ao meio ambiente sejam incorporadas nas grades de educação, né? Acho pessoalmente que até é uma tarefa muito maior das secretarias de educação, seja do Estado, seja dos municípios, do que da própria Secretaria do Meio Ambiente. O meio ambiente é matéria curricular, precisava estar lá desde cedo e transpassar todas as matérias da grade curricular, né, para que as pessoas possam se apropriar desse tema com mais profundidade. Mas também não elimina a necessidade da punição. Essa punição bem elaborada como a Lei Paulista estabelece, né? Adverte, corrige-se fazendo isso. A segunda vez não corrigiu, multa. Né? Eu acho que esse é um exemplo que o nosso formato de lidar com o meio ambiente já estabelece. Muito bem. A gente só lembra antes do intervalo que desde o último dia 10, a Secretaria de Saúde de Santos está vacinando 7.300 meninas entre 11 e 13 anos de idade contra o HPV, o papiloma vírus humano, um dos principais responsáveis pelo câncer de colo do útero. Conforme o calendário definido pelo Ministério da Saúde, a vacinação, que ocorrerá em todas as unidades básicas aqui de Santos, vai até o dia 10 do mês que vem, 10 de abril. O horário da vacinação é das 9 da manhã até as 4 da tarde. Segunda dosagem em 60 dias e a terceira 6 meses depois. O HPV é um vírus transmitido pelo contato direto com a pele ou mucosas infectadas por meio da relação sexual. Sempre uma informação importante, não é?
E para que as pessoas possam se vacinar, basta levar apenas o cartão de vacinação ou um documento de identificação com foto. Vamos para um rápido intervalo, né? E a gente volta já já com esse programa tá fervendo aqui no estúdio da TV Santa Cecília. Muito bom, a gente volta aqui com o segundo bloco do nosso painel regional debates, com prazer recebendo Bruno Covas, secretário de Meio Ambiente do Estado, também o nosso promotor de Meio Ambiente e Urbanismo aqui da cidade de Santos, o Dauri Paula Júnior, na sequência o secretário de Meio Ambiente aqui de Santos, Luciano Cassione, e completando aqui a nossa supermesa desta sexta-feira, Uriel Vilas Boas, companheiro, jornalista, advogado, o telefone segue aberto, 3014-5281, você liga para cá, participa com a gente, né? E envia a sua pergunta, o seu comentário a respeito da questão ambiental, os temas importantes que a gente está colocando em debate, né? Bom, eu queria colocar em discussão aqui, ou em debate rapidamente, um tema que é muito divulgado, muito discutido, muito debatido, que é essa coisa de como crescer, como avançar, como desenvolver, preservando o meio ambiente, o tal da sustentabilidade, né? Nós estamos avançando com relação a esse aspecto. Tivemos algumas polêmicas aqui na cidade, né? Por exemplo, a questão do VLT. E rapidamente que eu abri o espaço para o Dauri explicar aí esse tema, essa polêmica que envolve o VLT, se a promotoria já está satisfeita com o que ficou resolvido, as obras voltaram, não está satisfeita, enfim. O Ministério Público propôs uma ação cautelar para suspensão das obras, né? Essa ação obteve uma liminar em primeira instância, essa liminar foi cassada pelo desembargador relator em função de um agravo interposto pela MTU, e este agravo agora deve ser julgado pela Câmara de Direito Ambiental do Tribunal. Isso diz respeito à paralisação ou não à obra. Independente disso, nós estamos concluindo a ação principal, né, que vai questionar os danos advindos dessa obra e responsabilidade por improbidade administrativa de algumas pessoas relacionadas ao poder público que participaram do processo de aprovação, né? Então, nós não estamos satisfeitos, está muito no começo, né? O debate judicial está muito no começo, né? E ainda tem bastante espaço para discussão. Agora, a obra segue, né? A liminar foi derrubada, a obra continua, o Estado vem realizando a obra, e se essa discussão perdurar, provavelmente essa discussão vai perdurar, né? Vai seguir na Justiça. Sim. E a obra vai ser concluída, né? Mas aí depois como vai ser? O Ministério Público ainda espera que a Câmara de Direito Ambiental derrube a decisão que suspendeu a liminar, né? Então, nós ainda não trabalhamos com a hipótese do fato consumado, mas a ação principal também deve levar em consideração esse aspecto, né? A possibilidade dessa obra estar concluída ao longo do curso da ação, e em função disso são feitos pedidos específicos, né? Vai caber durante a execução do processo se verificar o que é melhor, tanto do ponto de vista técnico como do ponto de vista econômico, o desfazimento da parcela da obra que está errada e a reconstrução no local adequado, ou a indenização dos danos havidos, ou a compensação dos danos havidos, né? São formulados pedidos danos na ação... ao meio ambiente, é isso? Sim, danos ao meio ambiente. Não só ao meio ambiente, como no patrimônio trecho ali público da Francisco também. Glicério, é isso? Sim. O problema é ali. O problema é ali. Na verdade, o dano de natureza, patrimônio urbanístico, patrimônio cultural, né? São os danos ambientais, o meio ambiente, né? O pessoal normalmente associa ao verde, a ar, água e solo, mas ele tem outros componentes, que é um componente voltado ao que a gente chama de meio ambiente artificial, né? Que é a relação das pessoas na cidade, e o meio ambiente cultural, que envolve a preservação de alguns bens que já foram considerados como tais. Então, essa discussão ainda prevalece. Eu não tenho condição sequer de antecipar, porque ainda nós não fechamos o modelo final dessa ação. O ideal é que a gente tivesse uma decisão do Tribunal de Justiça em relação ao recurso interposto pela MTU, até para que os pedidos ficassem mais claros para todas as partes, né? Senão nós vamos ter uma ação com pedidos alternativos, sucessivos, né? Que são pedidos, se não fizer isso, faça isso, se não fizer aquilo, faça aquilo outro, para tentar o que é o de melhor possível em relação à realização da obra, uma vez que o Poder Judiciário entendeu por bem que ela deveria continuar, né?
Eu quero, evidentemente, a opinião do Bruno Covas, do secretário Luciano, o Uriel também vai se posicionar sobre isso. Eu vou acionar aqui o pessoal da produção, porque aquela foto citada pelo Luciano Cassione no bloco anterior já está aí disponibilizada, é isso? É essa foto aí. Então estava sendo replantado, né, a grama ali é o corredor central ali? É isso, Luciano? o corredor central na costa, né? E o cidadão ali, na maior... Bom, eu não vou dizer cara de pau, porque eu acho que ele não estava nem se ligando no que estava acontecendo, né? Mas descontraidamente, né, não quis nem saber se a grama estava replantada, se não estava replantada, meteu o pé por cima, atravessou a avenida e foi embora, né? Pronto, já mostramos aí e deixamos claro. Realmente parece que as pessoas não se conscientizam muito, não se preocupam muito com aquilo que está sendo feito, mesmo ainda com o meio ambiente, né? Esse é o problema. Você que fez a foto, não? Foi o pessoal da equipe do chefe de departamento, João chefe de Cirilo. departamento do meio ambiente. Está aí realmente só para a gente registrar, né, um detalhe bastante interessante. A gente falou muito sobre a conscientização das pessoas, educação ambiental, enfim, né, que o Uriel levantou bem o tema no bloco anterior. E fica aí o registro importante da falta de consciência ambiental. As pessoas parece que não ligam muito para essa coisa. Bom, a questão do VLT, que é uma obra tão esperada por todos aqui na cidade, na região, né, Bruno? A voz do Estado aqui com relação a essa situação toda. Bom, primeiro que o MP tem um papel definido em Constituição, de defender a lei, cumpre, enfim, seu papel. Não vou aqui, não sou eu a julgar as ações do Ministério Público, é um poder independente, que está cumprindo com as suas responsabilidades. Agora, do ponto de vista da Secretaria, nós entendemos que o parecer assinado pelos técnicos demonstra total viabilidade ambiental do empreendimento. Os técnicos que assinaram, no seu parecer, explicam as razões por quê. E é uma obra desejada há muito tempo por toda a região, acho que tende a focar nesse tema tão preocupante que é a mobilidade urbana, uma região cada vez mais adensada, uma região que vive cada vez mais problemas de engarrafamento, enfim, quem dirige aqui pelas ruas de Santos, São Vicente, vê que a cada dia está cada vez mais difícil. E a obra do VLT é uma obra que, enfim, há muito tempo discutida com a população, passou por todos os trâmites do licenciamento ambiental e a gente espera que a Câmara possa manter essa decisão do juiz, do desembargador, que desconsiderou a liminar dada aqui pelo juiz de primeira instância, para poder continuar a obra e o governador, em breve, poder entregar esse benefício à população, esse investimento tão esperado por toda a Baixada Santista. Pois não, Luciano? Bom, do ponto de vista municipal, não só a parte ambiental, porque, como já até falei no bloco anterior, o licenciamento é feito pela CETESB nesse caso, e como é uma obra intermunicipal, na verdade, né, porque envolve mais de um município, a Prefeitura de Santos, na questão da Secretaria de Meio Ambiente, se manifesta, mas o órgão licenciador é a CETESB. Agora, do ponto de vista urbanístico, do ponto de vista da necessidade dessa obra para a cidade, a Prefeitura também entende de suma importância e os técnicos que cuidam principalmente da parte de mobilidade urbana e trânsito, entendem como o traçado que está sendo feito, o traçado proposto, como melhor alternativa do que aquele que está sendo motivo da contestação. Então, do ponto de vista ambiental, mais uma vez, o impacto, como o doutor Dario falou, se existe, não é uma questão do ponto de vista do meio ambiente verde, né, vamos dizer assim, mas tem aí a questão urbanística, mas do ponto de vista da mobilidade urbana, a Prefeitura entende que esse traçado que está sendo construído é uma alternativa melhor do que aquele que está sendo defendido por objeto da ação do Ministério Público. Uriel, pois não? Eu tenho uma preocupação, já falei algumas vezes a respeito, eu fico preocupado com a questão chamada planejamento. Desde quando se discute a questão do VLT, e eu participei há umas semanas atrás, lá da audiência pública para explicação por parte da Prefeitura de como seria a questão do VLT, as pendências como estavam, a superação dessas pendências. E eu fico, né, com saudade do tempo da Sorocabana, que fazia praticamente esse mesmo itinerário. Praticamente. E não se cogitou em nenhum momento da retomada da Sorocabana, que iria não apenas até São Vicente,
poderia ter um pouco mais longe, porque nós temos uma Baixada Santista hoje que só a questão de metropolitana vai até Peruíbe. E não se cogita efetivamente desse transporte até Peruíbe. E nós caminhamos exatamente para isso. Há reclamações de quem mora em Praia Grande que tem que trabalhar em Santos e não tem condução adequada, porque as vias de acesso são dificultadas, como a questão da Santos a Jundiaí também. Então, eu fico preocupado com essa questão, porque sempre que tem necessidade de uma contestação e vai para o judiciário, a gente percebe que a coisa muda de configuração e vai. Não sou contra a ação do judiciário de maneira nenhuma, mas eu fico preocupado. Por que não há um debate prévio, com um planejamento adequado, com a discussão de especialistas e também de integrantes da comunidade, para encontrar a saída que não leve a esse debate, a essa discussão, a essa contestação, a essa briga, inclusive em relação agora também, não se tocou no assunto ainda, da famosa ponte Santos-Guarujá. O túnel. O túnel, ponte, túnel, presumo que vai sair o túnel. Então são situações que a gente fica um tanto quanto preocupado e decepcionado com áreas que poderiam efetivamente atuar, que é a questão dos especialistas em logística, de envolver a comunidade e com solução dos problemas e não e custo, porque é custo muito elevado a protelação dessa obra, mas a sua construção inadequada também seria muito ruim. E eu não vejo, sinceramente, não vejo uma saída assim muito positiva para essas questões todas. Muito bem. Vamos fazer mais um intervalo. Na volta, a gente abre um espaço rápido para falar também sobre essa questão do túnel. Eu queria falar um pouquinho de política também, né? Já que o Bruno Covas volta para a Assembleia Legislativa a partir agora de abril, né? E vai aí se colocar à disposição de toda a região metropolitana. Ele foi eleito também com muitos votos aqui em Santos, muitos votos em toda a região. Teremos mais um representante na Assembleia. E o PSTB vai ter aí um candidato, provavelmente numa parceria com o Democratas, né? Representado aqui pelo Luciano Cassione, enfim. E fazer uma rápida avaliação dessa nova pesquisa eleitoral divulgada ontem pelo Ibope, que na verdade, novidade, não tem praticamente nada, né? A presidente Dilma continua disparada na frente, apesar de toda essa turbulência que envolve o governo dela. Vamos para mais um intervalo, já a gente retoma aqui o painel regional. Muito bem, de volta aqui o nosso painel regional Debates. A gente com prazer conversando aqui com o Bruno Covas, quase ex-secretário de Meio Ambiente do Estado. Futuro ex-secretário, deputado estadual. Ele continua deputado estadual, ele é apenas licenciado, né, para exercer a gestão na Secretaria de Meio Ambiente do Estado. O doutor Dauri de Paula Júnior conosco também. O nosso secretário de Meio Ambiente aqui de Santos, Luciano Cassione. E o nosso companheiro Uriel Vilas Boas, mais uma vez com a gente, tá certo? Vou entrar rapidamente um espaço importante do Repórter Cidadão, que abrange aí realmente a questão da ponte. A ponte não, o Uriel falou ponte, me confundiu aqui, do túnel, né? Ligando Santos a Guarujá, né? Túnel ligando Santos a Guarujá, o Repórter Cidadão foi conferir lá e a gente depois comenta em cima desse VT. Acompanha aí. Turão, agora estamos aqui na rua Santos Dumont, aqui na verdadeira Bacia do Macuco, com o seu Gilmar, que faz parte da comissão que pretende ou que solicita a mudança do traçado do túnel. Afinal de contas, o túnel vai passar por aqui e vai atrapalhar todos esses moradores. Seu Gilmar, quais são os maiores problemas que o túnel vai trazer tendo esse traçado como projeto? Bom, primeiro a gente tem que explicar que a DERSA fez um estudo com 7 traçados. Nesses 7 traçados, ela optou por esse, dizendo que esse era o mais rentável para ela e o que faria que ela gastasse menos dinheiro com a construção. Então, eles não informaram também a população que vai impactar toda a cidade e o trânsito de um modo geral, porque isso aqui vai ficar um caos. Eles pretendem desviar o trânsito da Cônigo Domênico Rangoni para o túnel aqui, trazendo 40 mil veículos e 3 mil veículos de cargas que servem ao porto e aos terminais portuários. Essa é a primeira parte. A outra parte, eles vão desapropriar todos os moradores da redondeza, trazendo transtornos para quem tem crianças nas escolas, nas creches. E o bairro hoje já sofre com todas as calamidades possíveis. São empresas, caminhões que impactam aqui. Isso aqui vive alagado quando chove.
Nunca tivemos nada do poder público para fazer melhorias no bairro. Então o que nós pedimos é a mudança do traçado. Não somos contra o túnel, somos contra o seu traçado atual. Porque ele empaqueta toda a cidade, além de destruir um bairro centenário, um bairro onde as pessoas convivem há mais de 70, 100 anos aqui. São pessoas idosas que não vão ter para onde ir. Em contrapartida também eles não oferecem nada ao povo, eles oferecem apenas destruição. Então nós estamos protestando para que eles alterem alterem o túnel para a entrada da cidade, que seria o melhor local, onde o trânsito não entraria na cidade, nem de caminhão e nem de veículo urbano. E facilitaria a vida de todo mundo, de quem vem e de quem vai para o litoral norte. É isso aí, Boturão. Agora a palavra é aqui da comunidade do Macuco, hein, que está se sentindo prejudicada com o traçado do túnel. Fica aí o alerta às autoridades e, claro, a imagem da faixa. Eu, repórter cidadão aqui da Bacia do Macuco, para o Painel Regional em Debate. É com você, Boturão. Valeu, repórter cidadão lá no Macuco, né? A comunidade continua se posicionando contrária, né? Aqui a abertura do túnel, né? Boca do túnel do lado de Santos, seja ali naquele local, mas por outro lado, por outro aspecto, a gente já disse isso aqui várias vezes, do lado de Guarujá, tanto a prefeita Antonieta quanto o vice-prefeito do Hino, aqui sentados onde está o Bruno Covas hoje, disseram várias e várias vezes que para eles, lá para Guarujá, o traçado está ótimo, mas aqui para Santos não está, entendeu? E eu considero precipitada, mais uma vez, a declaração do atual presidente da Dersa, né, na semana passada, dizendo taxativamente à imprensa que o traçado está feito, a decisão está tomada e que serão 85 ou 90 desapropriações, né, e que vamos partir lá para licitações ambientais, enfim, quer dizer, não sei. Bruno vai sair da Secretaria de Meio Ambiente do Estado agora, volta para a Assembleia Legislativa e, evidentemente, vai ter que se debruçar também sobre essa encrenca aí, né? Bom, primeiro que todos os pareceres da iniciativa já estão em fase de elaboração, então ainda não tem como manifestar aqui sobre qual vai ser a opinião final da empresa. De qualquer forma, pouco que eu entendo, esse é um túnel para resolver uma questão de mobilidade urbana. Ele não é o túnel para fazer a ligação entre margem esquerda e margem direita do porto e, portanto, ser um túnel para tráfego de caminhões pesados, de carga portuária. Acho que é uma outra túnel que pode ser depois viabilizado pela empresa que administra o porto, enfim, por outro tipo de ação do governo do estado com o governo federal para poder fazer a ligação lá no final do canal entre margem esquerda e margem direita do porto. Então, é claro que é um túnel com uma outra vocação, que é a vocação da mobilidade urbana, e não teria sentido você ter um túnel para fazer esse trabalho que acabaria prejudicando muito a toda aquela região, o centro da cidade, com um trânsito ainda maior de caminhões. Então, acho que o prefeito tem toda a razão. Acredito muito que essa deve ser a posição aqui da Prefeitura. Vamos, como você mesmo mencionou, a partir de daqui a 2 semanas no máximo, retornando à Assembleia Legislativa, poder também debruçar mais sobre outras questões que vão além do tema meio ambiente, que é focado hoje pela Secretaria de Estado. Passar a palavra para o doutor Dauri, depois na sequência o Luciano Cassione, como representante aqui da Prefeitura, mas já emendando com a pergunta do Pedro lá do Macuco, que diz assim, doutor Dauri, sobre a construção do túnel, se vai contração da população dos caminhões do porto com a construção, se não vai piorar ainda mais, na verdade, se não vai piorar ainda mais a situação, claro. Acho que é essa, na questão da mobilidade urbana, enfim, naquela região da cidade, caso os caminhões sejam desviados por ali. Nessa fase do processo de licenciamento ambiental do túnel, como o secretário já mencionou, que ainda não há definição do órgão ambiental, ou seja, não foi sequer expedida a licença prévia, atestando a viabilidade do empreendimento, o Ministério Público tem muita preocupação, porque são túneis, são propostas completamente distintas do ponto de vista, inclusive, ambiental. O túnel ligando a zona urbana de Santos à zona urbana do Guarujá, nos moldes do túnel Ayrton Senna em São Paulo, por exemplo, é uma coisa. Túnel para transporte, ligação das margens do porto é outra completamente diferente. E a proposta do empreendedor Dersa é esta proposta mais ampla com tráfego de caminhões. E para esta proposta o estudo de impacto ambiental está muito mal feito.
não quantifica adequadamente os fluxos de veículo, não permite sequer a avaliação do grau de risco desse transporte dentro do túnel. Afinal de contas, é um túnel submerso. Em situações de acidente, o atendimento desses acidentes é muito mais dificultoso, né? Então, se vai haver transporte de carga portuária, é necessário que esses estudos estivessem no EIA-RIMA e não estão, né? Então, são situações muito diversas. E mais do que isso, se vai falar em transporte de carga, é preciso também que o estudo ambiental ele explique por que, ao contrário de todos os outros sistemas de mobilidade voltado à carga, que é tirar de dentro das cidades, são os anéis viários, aqui se faz exatamente o contrário. Isso também não está explicado. Então, me parece que essa insistência dessa tese deve levar a um debate semelhante, infelizmente, ao do VLT, né? Pois não, Luciano? Bom, a voz da prefeitura. A voz da prefeitura, da parte de meio ambiente. É a página 9, né? Não, mas pela voz da prefeitura eu posso até falar, e o doutor Dauri é testemunha, que a gente teve uma reunião lá no MP com ele, com a doutora Flávia, estava presente o prefeito, o secretário de meio ambiente, eu, o secretário de desenvolvimento urbano. Então, tinha uma equipe da prefeitura para tratar exatamente sobre o assunto túnel, e foi deixado muito claro pelo prefeito, para os dois representantes do MP, a posição da prefeitura em relação a essa obra, né? E a posição da prefeitura, essencialmente, é não querer prejudicar, claro, na medida do possível, porque a gente sabe que em algum momento vai ter que ter desapropriação, mas ver qual é a melhor alternativa do ponto de vista da desembocadura do túnel em Santos, né, para gerar o menor dano, não do ponto de vista ambiental só, mas do ponto de vista da população que mora ali, mas principalmente em relação ao tráfego de caminhões também. Então, a prefeitura tem um posicionamento que já é de conhecimento da promotoria, com ata registrada, quer dizer, o prefeito foi e deu a sua declaração sobre o que ele entende como melhor. Então, a postura nesse sentido é muito clara e a gente vai ter que cobrar dessa. Muito bem. Abrindo espaço aqui para o vereador Banha, do PMDB de Santos, participando com a gente também. Diz assim o Banha: Dauri e Bruno Covas, o trânsito hoje é o calcanhar de Aquiles de Santos. Por que construir o túnel no Macuco se pode ser construído na entrada da cidade? Esse fluxo não vai piorar o trânsito? É mais ou menos essa linha que nós estamos discutindo aqui. Em tese sim, né? Em tese sim, né? Bom, isso, como disse, os técnicos da CETES estão analisando dentro do parecer, dentro de todos os estudos apontados pelo empreendedor, as manifestações da prefeitura e vários órgãos que precisam se manifestar dentro do licenciamento ambiental, e vai exatamente nessa questão, né, como disse o doutor Dauri, duas possibilidades, né, que nós estamos resolvendo com o túnel. Se é a ligação margem esquerda, margem direita, ou se é uma questão de mobilidade urbana. Eu tenho visto a prefeitura, o prefeito Paulo Alexandre tem sido muito incisivo, que não vai permitir o tráfego de caminhões para poder fazer esse tipo de trajeto, e acho que o túnel tem muito a beneficiar a população. Na verdade, a sua finalidade principal, que é deixar que milhares e milhares de pessoas tenham que usar a balsa para poder se deslocar entre Santos e Guarujá. Quer dizer, o túnel está resolvendo uma questão, que é um sistema antigo, ultrapassado, inadequado, que são milhares de pessoas na entrada do canal, do maior porto da América Latina, tendo que esperar navio passar para poder ir trabalhar, para poder estudar, para poder namorar, para poder, enfim, viver uma região metropolitana. Eu acho que esse é o grande problema que o túnel tem que resolver. Dauri, quer completar alguma coisa? Eu acho que sim. Eu concordo com o que o secretário falou. Da água para o vinho, o que é o túnel que se pretende fazer, se ele é só a interligação das cidades, como uma rua que vai se estender de Santos para o Guarujá, ou se ele tem essa outra função de interligação de polos portuários importantes, né? Mas, independente dessa função, também são necessários estudos de trânsito. A prefeitura os está realizando, o empreendedor, se não os fez, a CETESB com certeza vai exigir que os faça. Nós ainda não recebemos os estudos da prefeitura para verificar a amplitude do impacto do túnel, mesmo para esse transporte, no restante da malha viária, né? Porque, por exemplo, no estudo de impacto ambiental se considera exclusivamente a movimentação da balsa, quando a gente sabe que
o pessoal que vai demandar o Guarujá, não tendo que enfrentar a fila de balsa, vai preferir passar por Santos do que fazer o caminho pela Pessaguera. Claro, A hora que nós tivermos pronto o túnel ligando Zona Leste à Zona Noroeste, outra obra viária importante para a região, vai aumentar ainda mais o fluxo. Então, qual é a interação entre o impacto dessas duas obras que são necessárias, mas que precisam ser bem estudadas? Se você me permite, pegar um ganchinho no que ele falou, no que o Uriel falou a respeito de planejamento, o Ministério Público também não é contra a obra do VLT, acha fundamental. E o projeto original da Secretaria de Estado dos Transportes era muito bom, porque liga desde o litoral sul até Santos, era a integração da região metropolitana. Esse estudo contou com assessoria internacional de empresas francesas, de empresa brasileira especializada, e apontou a linha férrea. O Ministério Público não inventou a roda quando questionou a modificação do traçado. A modificação do traçado veio no curso do licenciamento ambiental, quando o licenciamento ambiental já estava bastante avançado, e infelizmente para atender uma demanda local. Em prejuízo de... Hoje, inclusive, já se questiona se do trecho litoral sul para Grande não seria outro modal, o BRT, alguma outra coisa assim. Isso vai contra tudo que foi planejado ao longo desses anos todos pela Secretaria de Estado de Transportes. Uriel, para fechar, temos 2 minutinhos aí, pois não, Uriel? Só queria acrescentar que tudo que está acontecendo, a repercussão para a nossa região é a mais negativa possível. Atinge a logística, atinge o comércio, porque as pessoas lá em cima ficam sabendo que tem problemas aqui embaixo, acaba não vindo. O túnel vai passar ônibus, vai passar o quê para levar pessoas. Quer dizer, tudo isso agora me surpreende, é que nós ainda estamos discutindo problemas que já deveriam ter sido feito essa questão há um tempo atrás, não agora. E a repercussão junto ao pessoal do Macuco tem sua razão de ser. Você não sabe se vai perder a casa ou não. Enfim, me surpreende, lamentavelmente, não ver os técnicos, os especialistas nessa matéria, não apenas de meio ambiente, mas de tudo, discutindo num conjunto, e nós temos uma região metropolitana com todo o poder, legislativo, executivo, judiciário, associações de moradores, sindicatos, que poderiam estar discutindo essas questões. Perfeito. Só para a gente fechar aqui, eu tinha prometido que a gente ia rapidamente discutir aí a pesquisa do IBOP, né? Falta um minutinho para fechar o programa. Bruno avaliou aí já, o Aécio Neves, seu candidato, subiu 1 ponto, tem 15%. O governador Campos de Pernambuco, 7%, o pré-candidato do PSB, e a presidente Dilma, apesar de toda essa turbulência no governo dela, aparece com 43% e um número gigantesco de pessoas que não está nem aí o que está acontecendo na política. Eu acho que a pesquisa mostra recal, né? Qual é o grau de conhecimento. 60%, quase 2/3 da população não está nem aí para o processo, né? Isso mostra que ainda tem uma grande margem aí para a campanha poder contaminar corações e poder contagiar as pessoas. Acho que mostra qual é a faixa que cada um dos 3 candidatos vai partir, mas que muito pode acontecer durante a fase eleitoral. Alguém completa alguma coisa rapidamente? Luciano, é isso mesmo? Eu acho que é só um momento e que as pessoas ainda não pararam para debruçar sobre quem é candidato. Então eles lembram do nome que existe, que é o da presidente. Rapidamente, Uriel, depois da Copa as coisas mudam? Não nos esqueçamos que a eleição é de norte a sul do país. Nós estamos discutindo praticamente São Paulo. E isso, na meu modo de ver... Muito bem, estamos fechando aqui o painel Regional Debates. Eu agradeço muito o secretário Bruno Covas, parabéns aí pelos 3 anos e 3 meses aí à frente da Secretaria de Estado. Obrigado. Sucesso aí na volta à Assembleia Legislativa. Obrigado. E esperamos recebê-lo aqui muitas vezes aqui na região para debater e discutir todos esses temas polêmicos. Obrigado. Será um prazer, muito obrigado. Obrigado ao doutor Dauri pela presença com a gente aqui, tá bom? Obrigado você pelo convite. Obrigado ao secretário municipal Luciano Cassione. Obrigado Também sempre presença importante do nosso Uriel Vilas Boas. É você que nos acompanhou. O painel Debates volta amanhã é sábado, volta na segunda-feira, 13h30 da tarde, reprise às 20 horas, né? E o painel Debates e o painel regional na sequência do JB às 10 da noite. Obrigado para você, até amanhã. Até amanhã não, até segunda, né?